Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem com você? Meu nome é Durval e vou falar aqui uma palavra aqui que fala sobre esposas e maridos. Que fala assim em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Que fala assim: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguma não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo comportamento de suas mulheres. Esse versículo aqui, Pedro fala agora com as mulheres cristãs que têm maridos não salvos, dizendo a elas como ganhá-los. Para o Senhor, a esposa deve estar em sujeição, mas só até o ponto em que não transgrida as Escrituras, a palavra de Deus, ser obedecida. Em primeiro lugar, o sem falhar. Os maridos não salvos que não ouvem a palavra de Deus, estilo de vida e comportamento cristão correto. Versículo 2 fala assim: considerando a vossa vida casta. Um comportamento piedoso, quando fala a vida casta, considerando a vossa vida casta com um comportamento piedoso. E aqui fala em temor. A palavra de amor significa reverência para com o Senhor e para com o seu marido. Isso também pode se aplicar a um marido cuja esposa não é salva. Versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem em vestidos luxuosos. Esse versículo aqui fala o propósito não é de condenar essas coisas, mas sim para que a fé da pessoa esteja em Cristo e na cruz. Versículo 4. Mas o homem encoberto no coração, que em contraste com o corpo externo do homem, quer dizer, e aqui fala assim, no incorruptível, é dito que está em oposição ao outro e do vestuário, trajes de um espírito manso e quieto, que fala assim, que fala de um coração livre de paixão, orgulho, inveja e irritabilidade, que é precioso diante de Deus. Revela que ter esse tipo de caráter interior é valioso aos olhos de Deus. E esse versículo 4, eu vou repetir. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Versículo 5. Porque assim também se adornavam no tempo antigo aquelas santas mulheres que esperavam em Deus. Eles estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Porque assim também se adornavam no tempo antigo, na época do Antigo Testamento. E aquelas mulheres santas que esperavam em Deus não se refere a uma classe especial de mulheres, e sim a mulheres normais que confiavam no Senhor, que estavam sujeitas aos seus próprios maridos. O apóstolo usa o Antigo Testamento como fundamento para o que ele fala agora. Versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamado-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não
temendo nenhum espanto. Como Sara obedecia a Abraão, chamado-lhe Senhor. Aqui apresenta Sara como sendo um belo exemplo das mulheres santas, mencionada por Pedro no versículo anterior. E que fala assim, da qual vós sois filhas, fala no sentido, todos os crentes judeus ou gentios são filhos e filhas de Abraão. E aqui que fala, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto, né? E fala assim, que quer dizer, uma tradução melhor seria, cujas filhas vós sois, contanto que obedeçam ao Senhor, o qual tirará todo o temor da reprovação. Versículo 7. Igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso frágil, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que suas orações não sejam impedidas. Igualmente a vós maridos, coabitai com elas com entendimento. Pedro está falando agora aos maridos cristãos e não aos maridos não salvos, aos quais ele havia aludido nos versículos anteriores. O Espírito Santo deu o conhecimento correto sobre o tema. E aqui que fala, nessa parte que fala dando honra à mulher, refere-se ao que é notável no cristianismo e que é também um tipo de sugestão. E aqui na parte que fala como vaso mais frágil, diz respeito ao físico e nunca à moral ou ao intelecto. E a parte que fala como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, aqui fala que o marido deve honrar a esposa porque é cordeira com ele, da vida eterna e do dom de Deus. E para que suas orações não sejam impedidas, aqui fala, quer dizer que de fato diz que as orações serão impedidas se tanto o marido quanto a esposa ignorarem essas advertências. De fato, não prestar atenção ao que o Espírito Santo diz é agir com imprudência, para dizer o mínimo. Eu vou agora fazer uma oração. Amém, para que o Espírito Santo venha administrar sobre vossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, para cada pessoa que está, meu Deus, ouvindo a Tua palavra neste momento, para esta mulher, Senhor, para este homem, para esta esposa, esse esposo, e descer o Teu avivamento, Espírito Santo, sobre os corações deles. Senhor, administra sobre os corações deles, conforme as vidas espirituais de cada um deles, pelo poder do nome de Jesus, meu Deus, quebra todo impedimento, todo o poder destas trevas, Senhor, meu Deus, que tentar, meu Deus, atrapalhar eles na vida sentimental, na área familiar, nas áreas espirituais, seja repreendido, quebrado todo impedimento, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro por esta casa, meu Deus, pelos filhos e por essas pessoas, pelos casais. Cada casal venha ser renovado neste dia, nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.